E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam acompanhando as aulas, conseguindo absorver o máximo que for possível do conteúdo. Espero que estejam fazendo suas anotações sobre o que a gente vem discutindo aqui nas aulas, né? Falando um pouco sobre os conteúdos. Espero que estejam fazendo as atividades, mesmo que não no ritmo esperado, né? Mas não deixem acumular, vão fazer as atividades, porque é a forma com que vocês vão conseguir perceber se vocês têm dúvidas, se vocês estão conseguindo entender o assunto, certo? A gente não sabe ainda muito bem a previsão que a gente saia desse processo de aulas remotas, então é importante que vocês consigam aproveitar ao máximo dessa ferramenta, né? Por mais que ela tenha suas limitações, mas não deixem de fazer as atividades, de assistir às aulas e de mandar as dúvidas, certo? Então eu estou disponível, né, para vocês mandarem suas dúvidas. Vocês podem mandar pelo e-mail da plataforma, pelo meu e-mail pessoal, né, ou pelo meu, entrar em contato comigo via Instagram, que eu sempre deixo ao final dos vídeos, que são formas com que vocês podem tirar suas dúvidas, se vocês não entenderam um determinado parte do assunto, se vocês tiverem dúvida em uma determinada questão do assunto, né. Então alguns colegas já entram em contato, né, e eu respondo praticamente no mesmo dia que vocês mandam suas perguntas, eu respondo quase que diretamente, né? Então não tem mistério para isso, certo? Na aula passada a gente começou a falar sobre a saúde individual, né, e a saúde coletiva. Então trouxe vários dados sobre a importância das políticas governamentais, das políticas públicas para o bom estabelecimento da saúde, né, dos indivíduos e da comunidade, né, como é importante os investimentos para manter saudável as pessoas, né, e comunidades. E aí a gente relacionou também aqueles aspectos que a gente falou lá, né, algumas aulas atrás, né, que era a ideia lá do desenvolvimento sustentável, né, daqueles 17 objetivos e suas metas para que em 2030 e posteriormente 2050 a gente consiga atingir esses objetivos, né, cumprir essas metas, e para trazer um bem-estar social real para todas as pessoas do mundo, né? E aí relembrei pelo menos 3 objetivos, né, na aula passada, que estavam diretamente relacionados com a questão do saneamento básico, da saúde ambiental, do acesso à água potável, né, dos esgotos tratados, da alimentação saudável, né, de uma fonte de agricultura menos agressiva para o ambiente, mesmo menos agressiva para a alimentação das pessoas, né? E como tudo isso está relacionado com o bem-estar e com o bem-estar social, né? E a saúde de forma geral, tendo como aspecto a saúde como todas aquelas subdivisões, né? Do que a gente entende por saúde, como a saúde mental, a saúde emocional, a saúde social, a saúde ambiental, né? E todos esses aspectos importantíssimos, né? E trouxe alguns dados, né, e a gente viu realmente como tem uma série de questões, né, vai ser resolvidas, né, enquanto humanidade, enquanto planeta, né, que a questão principalmente a questão da fome, né, a questão do acesso à água potável, à água encanada, né, o acesso ao tratamento de esgoto, e como isso erradicaria, né, das vidas de várias pessoas, de várias comunidades, uma série de doenças que estão ligadas ao simples fato de que as pessoas não têm acesso à água potável, água tratada, ao esgoto, e mesmo aquelas pessoas que não têm o acesso ao esgoto, né, à rede de esgoto, como existem alternativas, como as fossas sépticas e a construção dos sumidouros, que podem ser políticas públicas de Estado, né, políticas de Estado para aquelas pessoas que não têm acesso a esse tipo de recurso, né, o acesso ao esgoto, mas como existem alternativas para evitar que as pessoas elas contaminem o ambiente, elas contaminem outras pessoas, né, ou seja, com que uma série de doenças elas deixem de existir, né. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns indicadores de saúde, né, que podem ser utilizados. Vou falar um pouquinho também sobre o Sistema Único de Saúde, né? A gente já falou sobre a criação dele lá atrás, né? Vamos explicar um pouquinho o que é o SUS, né? Que a gente chama do SUS,
Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esses temas, né? Então hoje os indicadores de saúde, a gente pode ter como indicadores de saúde, ele na realidade são os indicadores de saúde, eles são critérios, né, que a gente utiliza para poder avaliar aspectos da saúde de populações humanas, né? E além de utilizar critérios para avaliar esses aspectos de saúde, né, os indivíduos das populações, das comunidades, de forma geral, em qualquer lugar do mundo, certo? Não é especificamente aqui do Brasil, mas eles podem ser utilizados em qualquer lugar do mundo. Além de avaliar nesses aspectos ligados à saúde, e mais uma vez, a gente tem aquele entendimento de saúde como saúde mental, emocional, fisiológica, né, comportamental, social, ambiental. Esses indicadores de saúde eles também são muito importantes porque eles podem fornecer informações para planejamento público, né? Ou seja, se você tem esses indicadores, você pode os governos municipais, estaduais, federais, eles podem fazer planejamento de como eles podem de como investir, o que precisa investir, o que é que precisa ser sanado, o que é que precisa ser melhorado, o que é que precisa ser mantido, né? O que é que precisa ser alterado nas políticas públicas de saúde a partir desses indicadores, né? Então a utilização de indicadores de saúde, esse processo ele possibilita, né, o estabelecimento de padrões e métodos, né? E além de ser possível realizar o acompanhamento da evolução, né, de sua evolução ao longo dos anos, né? Então isso é importante para a gente poder estabelecer padrões, como a gente lida com tal problema, como a gente lida com tal questão de saúde, quais são os métodos que a gente pode utilizar para lidar com essas questões, né? E como é que a gente consegue acompanhar ao longo do tempo, né, a evolução desses processos. Olha, essa medida aqui ela está melhorando, não, essa medida é insuficiente, então o que é que a gente precisa fazer, o que é que precisa modificar para que essa questão ela seja eficiente, não? Então é possível, né, com base nesses indicadores, comparar dados de diferentes regiões, né? Então comparar dados das regiões norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, no caso aqui do Brasil, considerando uma mesma época do ano, né, ou de uma série anual, ou seja, de sei lá, 2005 a 2008, fazer essa comparação entre regiões, ou mesmo ou a mesma população, né, em período de tempo diferente, né? Então você pega aquela mesma população e compara naquela população como é que estão se dando os parâmetros, né, de saúde daquela população ao longo de determinado tempo, certo? Ou em tempos diferentes, né? Então você pode comparar a população, uma mesma população, com aquelas políticas de saúde, como é que estão atingindo aquela população ao longo do tempo, ou comparar regiões diferentes, estados diferentes, até mesmo países diferentes, se obviamente esses países eles tiverem alguns padrões e indicadores similares, né? Então a gente pode citar, por exemplo, como indicadores de saúde, os índices, podem ir anotando se quiserem, tudo que eu vou falando, os índices de mortalidade infantil. Então o índice de mortalidade infantil é um indicador, né, de saúde. Esqueci, peraí. Os indicadores de serviço de saneamento. Então, saneamento básico é o indicador da mortalidade infantil, os índices de saneamento básico, o número de unidades básicas de saúde que tem uma região, o número de hospitais, o número de leitos por habitante. A gente está vendo muito nesse caso do Covid, né, 19. A gente está vendo muito, não sei se vocês estão acompanhando, mas quem está acompanhando vê na televisão os dados de leitos a cada 1000 habitantes. Isso é um indicador de saúde, né? Então, quando você sabe que tem poucos leitos para muitos habitantes, você sabe que aí você pode ter uma série de problemas, no caso, por exemplo, como está vivendo de uma pandemia como essa, né? Então, os indicadores de saúde eles são muito importantes, ou seja, eles são extremamente importantes, porque eles mostram onde estão os problemas que atingem a população. Então, onde é que está o problema que a determinada população que vai atingir determinada população, certo? Então, se ele indica aquele problema, a gente tem ferramentas de como resolver aquele determinado problema, né? Então, o uso desses dados de forma combinada é ainda mais poderoso, né? Tipo, é uma informação muito mais relevante, pois pode elucidar, por exemplo,
pode ajudar a resolver um determinado problema, quando você pega esses dados todos misturados, né? Então, por exemplo, se uma cidade, né, uma comunidade, ela sofre com mortalidade infantil causada por infecções bacterianas, verminosas relacionadas à má qualidade da água, então que é apresentado pelos índices de saneamento básico e tem poucos postos de saúde, então isso é um indicativo de que pode estar ocorrendo algum problema, e como o governo deve agir, né? Então, se você pega os dados de mortalidade infantil, combina com os dados de saneamento básico, com o número de unidades básicas da saúde, com o número de leitos que a população tem, você consegue saber aonde está o problema e como você vai poder solucionar aquele determinado problema, né? Então, como esses dados eles são sempre, eles vão sendo sempre coletados, eles são coletados com frequência, né? A gente pode, né, e os governos, né, e a parte de suas políticas públicas, eles podem avaliar se os investimentos em determinadas áreas locais estão sendo efetivos, ou seja, aquele dinheiro que está sendo utilizado para aquele determinado local está sendo efetivo, precisa de mais, está sendo suficiente, sim ou não, a partir desses indicadores de saúde. Então, esses indicadores de saúde eles são fundamentais para orientar políticas públicas, né, e políticas de Estado. Então, se o governo, por exemplo, sempre pegando esse exemplo lá daquela população que tem uma alta mortalidade infantil, baixa problemas nos índices de saneamento básico, então o governo ele pode começar a investir na instalação de postos de saúde, né, que tem pouco posto de saúde para aquela região, então investir em postos de saúde, investir no saneamento básico naquele município, naquele determinado município, né, e ver se isso vai ser um fator que vai levar à diminuição, por exemplo, da mortalidade infantil, né? Então, se diminuir a mortalidade infantil, aí se conclui que aquele planejamento está correto, e aí fala informação positiva e continua se investindo nesse processo, né? Então, os indicadores de saúde eles são fundamentais por isso, beleza? Porque eles contribuem para a gente identificar os problemas de uma determinada população e, a partir deles, conseguir ter uma orientação do que precisa ser feito para que aquele problema seja sanado. Daí é que entra o que a gente chama do Sistema Único de Saúde, ou o conhecido como SUS, né? Então, em 1988, na Constituição de 1988, foi instituído o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, sobre um conceito de saúde mais amplo, que a gente já viu lá atrás, né? E com foco na prevenção, principalmente, com o objetivo de oferecer acesso integral, né, universal e gratuito a todos os serviços de saúde, tendo aquele entendimento de saúde como a saúde mental, comportamental, social e por aí vai, né? O SUS ele é considerado um dos maiores sistemas de saúde públicos que existem no mundo, em qualquer país. Se comparar a vários países, é um dos maiores sistemas públicos gratuito universal de saúde, e mais ou menos cerca de 180 milhões de brasileiros são beneficiados pelo SUS, né? São oferecidos no SUS desde procedimentos ambulatoriais, né, mais simples, como atendimento de urgência, emergência, até os casos de alta complexidade, como, por exemplo, transplante de órgãos. Então, o Sistema Único de Saúde, por mais que ele tenha muitos problemas, por mais que ele careça de mais investimentos públicos, mas ele é fundamental para as pessoas terem acesso a todos, se não todos, mas quase a maioria dos serviços de saúde, né? Então, a gente, por exemplo, agora a gente está vendo como, na prática, por mais que tenha muitos problemas no SUS, e por mais que ele precisa ser melhorado, se não fosse o SUS que a gente tem aqui no Brasil, a situação dessa pandemia do Covid-19 seria muito mais grave, porque a grande maioria dos casos das pessoas que têm complicações e precisam de atendimento no sistema de saúde são atendidos pelo SUS e não pelas redes particulares, né? Então, ainda bem que a gente tem, por mais que problemático ele seja, ainda bem que a gente tem um sistema, o SUS, para a gente estar passando, mesmo com problemas, mas poderia estar muito pior sem ele, né? Então, o SUS é muito importante porque a gente pode ter a realização de consultas, exames, internações. O SUS, além disso, ele promove as campanhas de vacinação, que são fundamentais para prevenir uma série de doenças, né, nas pessoas, e além de fazer as campanhas de vacinação, ele é fundamental para ações de prevenção
de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos, registro de medicamentos, se os medicamentos estão vencidos, se aquele medicamento ele pode ser comercializado, se ele tem alguma restrição para a sua comercialização. Então tudo isso é determinado pelo SUS. E é isso, né? Infelizmente, se investisse mais no SUS, a gente teria um sistema público gratuito de acesso universal, com uma melhor capacidade de atendimento e uma qualidade muito superior, né? Dentro do SUS também, o SUS também ele é responsável pela saúde indígena, né, dos povos indígenas, dessas comunidades e populações tradicionais, né? Então, desde o processo de colonização do Brasil, né, essas populações elas foram sendo diminuídas ou pela exploração dessas pessoas, da força de trabalho delas, nos conflitos, né, no processo de invasão dos seus territórios. Então essas populações elas vêm diminuindo ao longo dos tempos, desde a chegada dos portugueses, né, e também porque essas pessoas acabaram entrando em contato com uma série de doenças via portugueses que elas não tinham defesa nem socorro para isso, né, e acabaram morrendo. E esses processos eles vêm avançando até hoje, né, no Brasil atualmente, né. Os indígenas eles são cerca de quase que 1 milhão de pessoas, né? Mais ou menos lá entre 900 mil a 1 milhão de indivíduos. E eles são... A gente costuma se referir a eles como uma única comunidade, mas na verdade são várias populações diferentes, né? Então a gente já tem se registrado, pelo menos no último um dado de 2010, até ultrapassado, né? Talvez esses dados já tenham alterado um pouco, né? A gente tem cerca de 350 etnias diferentes, né? E com mais ou menos 274 idiomas, línguas faladas diferentes, né? E aí eles estão distribuídos, os povos indígenas estão distribuídos no Brasil todo, né? Então, por que eu estou falando dos povos indígenas e estava falando do SUS? Porque como os povos indígenas eles apresentam culturas e saberes próprios, né, em todas as áreas e diferentes entre essas populações, inclusive eles têm os conhecimentos deles sobre aspectos da saúde, né? Então, como é importante ter um atendimento eficaz de saúde dos indígenas e com respeito a essas diferenças culturais, né, foram estabelecidos o que a gente chama de distritos sanitários especiais indígenas, que são os DSEIs, que tratam especificamente dos indígenas. Não sei se vocês viram, mas recentemente passou uma reportagem, não sei se foi no Fantástico ou foi em algum jornal nacional, dos médicos atendendo algumas comunidades indígenas com Covid-19, né, e que os médicos eles respeitavam os rituais indígenas mesmo lá das ervas que eles utilizam e dos tratamentos que eles têm para contribuir para o tratamento da Covid-19. Então, quais são esses objetivos desses distritos sanitários especiais indígenas? Então, aqui a gente tem aproximadamente, no Brasil, a gente tem 34 distritos sanitários especiais indígenas. Aqui em Sergipe a gente tem, que é compartilhado Sergipe e Alagoas, né, na região com os indígenas na região norte aqui do nosso estado, né, lá no Alto São Francisco, tem um desses. Então a gente tem ele distribuído geograficamente de acordo com as demandas e com as localizações dessas populações no nosso país, né? Então esses distritos são responsáveis desses polos base, né? Eles são responsáveis por atividade como coleta de material para alguns tipos de exames, campanhas de vacinação mais rotineiras, né? Conscientização, informação sobre doenças, ou seja, é um setor do SUS, né? Que esses especiais que é para cuidar especificamente da saúde desses povos indígenas diferentes, que a gente tem quase 1 milhão de pessoas que a gente tem distribuídas em várias regiões do país, né? Assim como os indígenas, também a gente tem os quilombolas, que são pessoas que têm quilombos urbanos e rurais, né? Que são áreas habitadas por comunidades negras, né? Geralmente elas são localizadas mais no interior, mas aqui, por exemplo, aqui em Aracaju a gente tem um quilombo urbano, mas elas são mais específicas assim, de comunidades rurais, né? Que são formados
formados por pessoas que são descendentes diretos de africanos escravizados, né? Que vivem na sua maioria da agricultura de subsistência, né? Em terras doadas ou compradas para ou que são ocupadas há bastante tempo por essas pessoas. Então, os quilombos, os quilombolas, eles também têm um atendimento especial, específico, né? Aqui a gente tem um quilombo perto lá em Laranjeiras, a gente tem o quilombo urbano aqui em Aracaju. Também tem quilombos lá na região do São Francisco, do Baixo São Francisco, e que também tem um atendimento e um cuidado especial do SUS com essas pessoas que vivem em situações mais específicas, certo? Aliado a todas essas medidas especiais específicas, também é bastante importante entender como a tecnologia hoje contribui bastante para a melhoria, né, no atendimento e até no tratamento e na prevenção de uma série de doenças na saúde, né? Então hoje em dia a gente tem medidas, por exemplo, como prontuários eletrônicos. Então um médico, quando você vai, às vezes dentro da rede do sistema de saúde, um médico, por mais que você não vá no mesmo local, mas se você já foi atendido, ele consegue ter acesso ao seu histórico clínico, né? Consegue saber se você passou por algum problema de saúde, se não teve, se já foi atendido, se já teve algum problema, né? Isso facilita o trabalho do médico, o atendimento. Então isso é fundamental, né? Uma medida fundamental para se estabelecer uma melhor qualidade no atendimento, um melhor tratamento para as pessoas, né? Que estão e possam estar doentes, né? Além disso, a tecnologia, né? Tanto a tecnologia da informação, né? Como a tecnologia propriamente dita, é capaz, né, do investimento científico, né, é capaz da elaboração de uma série de aparelhos, né, que visam identificar doenças, né, ou aparelhos que visam realizar tratamentos. Por exemplo, no caso das pessoas que têm câncer, precisam fazer tratamentos com radioterapia, né. Então o maquinário, né, a radioterapia, ela utiliza um maquinário que a pessoa que vai lá bombardear, né, com radiação, pontos específicos para destruir algum tumor ou desacelerar algum tipo de câncer. Então isso são investimentos em tecnologia, em ciência e tecnologia, que melhoram a saúde das pessoas, né? Então hoje em dia a gente já tem, por exemplo, pesquisas na área de elaboração de órgãos sintéticos, né? Ou seja, hoje em dia quando a pessoa precisa fazer até mesmo o transplante de órgãos, né? Que é uma técnica relativamente recente, né? Na saúde, em que a gente transplantado órgãos de pessoas que tiveram detectada a morte cerebral, né? O cérebro da pessoa parou de funcionar, mas os outros órgãos ainda funcionam. Esses órgãos são doados para pessoas se esses órgãos estiverem saudáveis, né? São doados para pessoas que têm necessidade desses órgãos aí, coração, fígado, rim, a córnea dos olhos, né? E cada vez mais órgãos estão podendo ser doados, né? Antes era muito difícil a doação, hoje em dia a gente, por exemplo, já tem um desenvolvimento de tecnologia para medicamentos, para dificultar o processo de rejeição do corpo por aquele órgão implantado, né? Já existem técnicas que já melhoram, por exemplo, o estado de conservação desses órgãos que são retirados, porque quando eles são retirados eles precisam ser rapidamente implantados, né? E hoje em dia a gente já tem tecnologia que já aumenta essa margem de implantação desses órgãos, da necessidade de implantar esses órgãos, certo? Outra coisa que é bastante importante também então até drone, né? Eu estava vendo recentemente uma reportagem, né, que dentro da cidade eles já estavam levando por drone experimentalmente, certo? Órgãos, né? Ele pegava o drone, saía de um hospital, levava o drone, ia voando e levava para outro hospital onde a pessoa precisava daquela doação daquele órgão. Ou seja, já dentro da mesma cidade já não precisava ir de carro no trânsito, né? Ou se não pudesse ir de helicóptero, então o drone já ia sobrevoando, chegava rapidinho no outro hospital para a pessoa poder receber aquele órgão. Então existe uma série de tecnologias que, se são investidas, se você tem um investimento público em ciência, né, ele se converte em tecnologia, tanto tecnologia da informação, desde que esses sistemas que tem de marcar consulta pela internet. Então você não precisa mais ir no posto de saúde, ficar na fila para marcar consulta, né? Você vai, marca pela internet e aí tá tal dia, apesar de que às vezes é bem precário ainda esse atendimento, né? Às vezes a pessoa vai marcar para muitos meses na frente,
mais necessária. Por exemplo, é um tipo de tecnologia que faz com que a pessoa não tenha necessidade de ir lá no posto de saúde para marcar. Ela marca de casa e no dia que está lá marcada, ela vai lá e faz a sua consulta, ou seja, ela não precisa ficar lá circulando pelo posto de saúde, entrando em contato com pessoas que possam estar doentes, sem necessidade só para marcar uma coisa, né? Então são tecnologias e são processos que são aplicados para facilitar e melhorar o atendimento e melhorar o sistema de saúde de uma determinada população, numa comunidade, numa cidade, num bairro, e por aí vai. Outra coisa que é uma tecnologia também que é bastante importante é a tecnologia da vacina, né? Então a produção da vacina para prevenir, ou seja, evitar que as pessoas entrem em contato com determinada doença, né? Então hoje a gente está vendo aí todo mundo buscando, né, e correndo em busca do desenvolvimento de uma vacina para o Covid-19, né? Obviamente que é um processo que é lento, você tem que entender o processo da biologia do organismo que você quer criar vacina, os mecanismos deles fisiológicos, né, o funcionamento dele, para poder estimular isso. Mas como hoje em dia tem vários institutos científicos, né, em parceria, talvez essa vacina ela consiga ser produzida mais rápido que na média geral, né? Geralmente as vacinas demoram 2, 3, alguns até 5 anos para até serem produzidas, testadas, serem seguras para serem utilizadas na população em geral, né? Então aqui estão correndo contra o tempo para ver se essa vacina ela consegue ser produzida e segura, né, em torno de 1 ano e meio. Alguns cientistas dizem que 2 anos, mas tem alguns mais otimistas que acreditam que próximo ano a possibilidade de que essas vacinas já comecem a ser distribuídas, né? Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a gente tem uma parceria entre o Instituto, acho, se eu não me engano, o Instituto Butantan, ou é o Oswaldo Cruz, ou Fiocruz, estou em dúvida agora, mas se eu não me engano é o Instituto Butantan e alguns institutos científicos da China, né, em parceria para produzir essa vacina. A gente tem várias parcerias com várias universidades e institutos de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa também, correndo atrás em busca do desenvolvimento dessa vacina para tentar frear, né, os danos que já são grandes, mas para que eles não se prolonguem por muitos anos, os danos às vidas das pessoas, né, e os danos à saúde, né. Então aqui, como eu falei, pelo Brasil, o SUS ele organiza, né, e distribui as vacinas, o calendário de vacinação. Então hoje ele tem a vacinação infantil, né, que são aquelas vacinas para as crianças, né, as vacinações que são obrigatórias, né, as pessoas têm que vacinar os seus filhos, que previnem uma série de doenças, como o caso de paralisia infantil, cachumba, sarampo. Tem as vacinas, as campanhas de vacinações, como da gripe anual, né, todo ano tem, que precisa ser renovada a vacina da gripe, porque o vírus da gripe ele muda bastante. O da gripe é mais para as pessoas mais velhas, profissionais de saúde, para profissionais de educação. Eu, no caso, professor, né, tomei esse ano a vacina da gripe. Tem outras vacinas também, né, tétano, hepatites, que você tem acesso a elas a febre amarela, né? Você tem acesso a elas no sistema único de saúde. Você não paga nada, você vai lá e se vacina, leva seu cartão de vacinação e não paga nada, né? Então é bem importante, ou seja, você vacinar as pessoas e erradicar uma série de doenças. Como o caso, por exemplo, na história, se para pensar o surto no início do século passado, né, o surto de varíola em vários países, e a varíola matava muitas pessoas, né? Era uma epidemia muito forte, uma pandemia de varíola, em vários lugares do mundo as pessoas morrendo. E aqui no Brasil também teve, né, no começo lá, mais ou menos nos anos, na década de 20, né, do século passado, 20, 30, né? E se desenvolveu a vacina e as pessoas não queriam tomar vacina porque diziam, né? E só seria, as pessoas lá em 1930 diziam que as vacinas elas iam matar as pessoas, não sei o que, ia deixar as pessoas doentes. Só que não, né? As vacinas são seguras. É importante se vacinar. Tipo, as vacinas elas previnem várias doenças. E tem pessoas, mas eu nunca tomei eu não tomei essa vacina e nunca fiquei doente. Você não tomou a vacina e ficou doente porque ao seu redor outras pessoas tomaram as vacinas, né? Então se tem pessoas vacinadas, por mais que tenham pessoas que não estejam vacinadas, mas se muitas pessoas estão vacinadas, o vírus não circula e não atinge aquelas pessoas que não são vacinadas, né? Então as pessoas às vezes falam essa bobagem de que eu não tomei vacina, nunca fiquei doente, mas porque outras pessoas ao seu redor foram vacinadas e aquele vírus não circulou e não chegou em você, aquele vírus ou aquela bactéria, né? Então no caso da varíola, as pessoas não queriam se vacinar de jeito nenhum. Aí lá em 1930, né, o sanitarista Oswaldo Cruz, né,
se desceu a lei de que a vacinação era obrigatória, né? A vacinação contra a varíola era obrigatória e todo mundo tinha que tomar. Então se tomou uma política pública na época que era vacinar as pessoas na força, na marra. Mesmo que as pessoas se recusassem a se vacinar, pegava as pessoas e vacinava na tora. Por isso até ficou conhecido como a revolta da vacina, né? As pessoas não queriam ser vacinadas e depois que as pessoas foram vacinadas, né, a varíola foi erradicada, ela não tem mais casos de varíola, não são mais, são pouquíssimos casos que são registrados e raramente, né? Mas eu acho que desde a década de 70, se eu não me engano, não existe mais um registro de varíola aqui no Brasil. Isso aconteceu graças à vacinação, né? Essa doença desapareceu do país porque as pessoas foram vacinadas, certo? Então, fechamos aqui essa parte de saúde, né? Nas próximas aulas vou corrigir as atividades que vai do livro de vocês, né? E vai revisar um pouquinho desse conteúdo antes da gente passar para o próximo bloco de assuntos, né? Então espero que vocês tenham entendido. Se restar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.